Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias, na nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E hoje iremos convidar a nossa amiga Sandra Naira para proferir uma palestra com o tema Jesus na Casa de Zaqueu. Que nesse momento possamos estar em paz, em harmonia, mandando vibrações para a nossa palestrante, que possamos nos alimentar dessas palavras, que possamos refletir e com isso crescer em encontro da nossa reforma íntima. Seja muito bem-vinda, Sandra Naira. Obrigada, querida. É com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui a convite dessa casa que eu amo tanto, a Casa de Orações Francisco de Assis. Mais uma vez eu quero agradecer à equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados da casa pelo convite de poder estar aqui com vocês para fazermos as nossas reflexões sobre mais um ponto do Evangelho, o Evangelho de Lucas, no caso, para que nós possamos, através dessas reflexões, podermos ver como elas podem nos auxiliar nesse nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento espiritual. Então, gratidão mais uma vez à casa pela lembrança, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Mas vamos lá, eu trouxe aqui a parábola, né? A história, para que nós possamos introduzir. Hoje o nosso tema é Jesus na Casa de Zaqueu, que está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o terceiro item lá do capítulo 16 é justamente Jesus na casa de Zaqueu. Também nós temos, através da psicografia de Chico Xavier, né, do nosso amado Chico, no livro Boa Nova, quando Humberto de Campos, também no capítulo 23, vai com o título Servo Bom, discorrer também para nos auxiliar a compreender mais ainda essa passagem em que o mestre, como sempre, vai utilizar o momento para nos ensinar. Então, nós vamos, primeiramente, ver sobre algumas perspectivas essa passagem, esse momento em que Jesus, como sempre o fez durante todo o seu trabalho de amor, de nos conduzir a desenvolver as nossas consciências para que nós possamos alcançar o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento enquanto espíritos, o nosso desenvolvimento espiritual. E ele, como um educador nato, um educador amoroso, sempre utilizava de todas as situações para nos ensinar. Todo momento, a oportunidade de pegar a experiência que estava sendo vivida e transformar numa lição, num aprendizado. Então, nós temos lá Jesus na casa de Zaqueu, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3º desse capítulo, que o nome é Não se pode servir a Deus e a Mamon, e temos também no livro, no capítulo 23, Boa Nova, de Humberto de Campos, com psicografia de Chico. Mas nós vamos ver essa nossa reflexão hoje sobre 3 perspectivas. Mas antes da gente começar a refletir sobre elas, é interessante a gente lembrar que no início lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, olha a importância
da gente entender o contexto, a história, a época que Kardec vai colocar lá em Notícias Históricas, justamente o significado de algumas palavras. E uma delas é o significado de publicanos, que nesse momento Kardec está lá nos dizendo, trazendo que era aquele que era encarregado da cobrança das taxas públicas. Ou seja, era o cobrador dos impostos, que hoje, no sentido, se utiliza geralmente, publicano, no sentido pejorativo, como aquele que cobra o imposto, mas que também tem uma má procedência, que seria estar envolvido em propinas, em corrupções, ou seja, além de exercer o trabalho, exerce o trabalho, mas não de uma forma correta, de uma forma contrária, de uma forma que o recurso também vem com a má procedência, que hoje o que a gente chamaria de propina, né? De caixa 2. Então, mas por que a gente está começando a reflexão do trabalho com o sentido de publicano? Quando a gente for ver lá no Evangelho de Lucas, a gente vai entender direitinho. Mas a importância da gente entender o significado e o contexto. Então, começamos com o publicano, que era aquele que cobrava os impostos e que naquela época para os judeus, e hoje também de uma forma pejorativa, como nós usamos, né? Interesseiro como um publicano, dando essa conotação de má procedência, de que o recurso não é adquirido de forma legal, de forma lícita. E Kardec vai justificar lá também, vai nos esclarecer que dentre as coisas que os judeus não aceitavam é a cobrança dos impostos. Kardec vai dizer que era o que mais eles tinham resistência. Era o que mais para eles era difícil de aceitar, era essa cobrança de impostos, porque para eles isso era contrário à lei de Deus. Então, eles tinham muita dificuldade, muita revolta em ter que pagar esses impostos. Então, aqueles que eram os cobradores desses impostos, ou os publicanos, eles consideravam como seres desprezíveis, eles eram desprezados. A gente não quer ter contato com esse tipo de pessoa, com esse tipo de gente. Zaqueu, porque é Jesus na casa de Zaqueu. O significado também da palavra Zaqueu. Zaqueu vai significar o justo. Olha que coisa. Aí a gente começa a entender o bom, o servo bom, o justo, é o significado do nome Zaqueu. E Jesus, Yeshua, Salvador, salvação, né? Então, vamos agora ao que está lá no Evangelho, porque eu sei que muitos de vocês conhecem, mas pode ter alguém aqui que ainda não conhece ou não está se recordando de qual é essa passagem. Então, nós vamos ler aqui, que está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar
E vendo, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. E aí está lá. Veja a introdução, o que é que significa publicano. Porque Zaqueu era chefe dos publicanos. Não era só publicano, não. Era o chefe dos publicanos. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Mas olha que interessante isso, né? Olha que fantástico. Jesus passando na estrada e aquele homem que era de estatura muito baixa. Vixe, é bullying, é? Porque ele era baixinho? Sim, ele era baixinho. O que acontece com um baixinho quando está na multidão? Se tiver um show, se tiver uma palestra, se tiver, e ele for baixinho, ele vai conseguir ver o que está lá? Não, né? E ele queria, porque ele estava desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo. Mas ele pensou: como é que eu vou ver o baixinho, esse mundo de gente aqui, ele vai passar e eu não vou conseguir vê-lo, eu não vou conseguir conhecê-lo. E o que é que ele faz? Ele toma uma providência, ele vai procurar um lugar alto e sobe e começa a observar o mestre. O mestre passa, imediatamente olha para cima, para ele e diz: desça, porque hoje eu vou me hospedar em sua casa. E aquele burburinho, né? Começa a fofocagem. Gente, mas você viu? Olha para isso. Vai para a casa de um publicano. Um homem de má vida. Ou seja, julgamento. Porque ele é um publicano, porque ele era o chefe dos publicanos. Automaticamente nós já classificamos, julgamos. O que é que Jesus faz? Desça, porque é na sua casa que eu vou encontrar abrigo. É para lá que eu vou. E ele, tocado, porque ninguém que tem contato com o mestre é capaz de não se sentir tocado pela sua aura de amor. Ele diz: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens, porque ele não ia vender tudo e dar, porque Jesus não é isso que ele pedia, que se fizesse voto de pobreza, né? Nada disso. Ele nos ensinava que nós temos que dar bom uso, assim como nesse capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que vários itens para que nós possamos saber utilizar os nossos recursos. Não é à toa que está aí também a parábola dos talentos. E diz: eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar a quem precisa. E se eu causei prejuízo a alguém, eu vou dar 4 vezes mais o que eu causei o prejuízo. E Jesus disse: isso. É dessa maneira. Então, nós vamos fazer a nossa reflexão aqui sobre 3 perspectivas. Primeiro, a perspectiva de quem estava no ambiente
de quem estava ali presenciando, das pessoas do local, as que estavam olhando, né? Viram o que pensaram, quais as ideias que tiveram, depois da perspectiva de Zaqueu, a partir do olhar de Zaqueu, do que pensou, do que desejou, do que encontrou e do que decidiu fazer com isso. E por último, claro, a gente tentar entender sobre a perspectiva pedagógica, amorosa do nosso amado Jesus. O que é que ele queria, aproveitando desse momento, dessa experiência, para nos ensinar, para nos mostrar para que ele veio? Não foi para os sãos, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar, porque Jesus, Yeshua, significa salvar, salvação. O que está perdido, o que não sabe por onde ir, o que tem feito escolhas equivocadas, que tem utilizado o seu livre-arbítrio de uma forma que não leva ao seu crescimento e ao crescimento de com quem convive e do lugar onde está. Então, o mestre aproveita essa situação. Mas o primeiro olhar que a gente vai ter é das pessoas no local, das que estavam presentes, quando viram Jesus se dirigir a um homem, a alguém, a um ser que nós consideramos, que nós julgamos como alguém que não vale a pena, como alguém que tem uma má vida ou que faz escolhas equivocadas. E aí nós já começamos a ver o quanto, às vezes, nós nos prendemos a julgar as pessoas a partir dos nossos valores, das nossas verdades, da nossa forma de ver o mundo. Porque fulano nasceu em tal lugar, porque é isso, porque faz aquilo, sem nem conhecer realmente a pessoa, mas julgando pela aparência, pelas ideias coletivas, porque nós não sabemos o aprendizado do outro, nós não sabemos os tipos de provas que o outro está submetido, quais foram as condições em que se encontra, ou que se encontrou quando chegou aqui para o seu aprendizado, e nós já nos arvoramos a dizer se a pessoa pode ou não ser salva, se deve ou não ter esse tipo de tratamento. E esquecemos da compaixão com o outro, da capacidade do outro ter tido condições de fazer escolhas diferentes, das oportunidades que o outro teve ou que não teve e que puderam levá-lo a escolher aqueles caminhos. Então, dessa perspectiva é a perspectiva do julgamento, da capacidade de olhar e apenas enxergar a sombra no outro. Porque, na verdade, o que nós vemos na maioria das vezes são as projeções das nossas sombras. Porque, né, a gente enxerga sempre, né, para ver o nosso, tem uma trave, mas para ver o do outro, né, é um cisquinho. Então, da perspectiva de quem estava ali,
julgamento, é falta de respeito ao outro, à capacidade do outro. E isso, nós estamos vivendo isso nesse momento. Nesse momento em que nós estamos, esses dias, eu vejo aí, gente, nas redes sociais, nas opiniões, em que as pessoas não conseguem respeitar a escolha do outro, a opinião do outro, vendo pessoas que têm até ideais em comum, mas se agredindo nas suas redes sociais, porque um defende um lado, outro defende o outro, porque um defende uma ideologia, o outro defende o outro. Então, é aquele julgamento de dizer como? Porque nós temos que ter respeito ao outro. Quer escrever, quer divulgar, faça isso na sua própria página. Faça isso nas suas redes. Mas respeite o outro, a ideia que o outro tem. Então não entra para estar discutindo. Que foi isso que fizeram. Vai pedir para repousar, para estar na casa de um cara desse, de uma vida, um cobrador de impostos? Porque é isso que a gente faz, né? A gente julga pela aparência. Todos os cobradores de impostos são corruptos? Todos exercem o seu trabalho da mesma forma? Ou nós temos que conhecer não apenas o cargo ou o tipo de trabalho, mas conhecer o ser, a pessoa. Então, essa é a primeira perspectiva, né? De que o que foi olhado ali foi o julgamento de quem era. Como que Jesus vai? É o primeiro ensinamento que nos chama a atenção, que é a falta de compaixão, a falta de respeito com o outro. Que essa passagem está nos chamando. E é isso que Jesus faz, porque ele aproveita o momento para ensinar. Né? Diz assim, eu não estou preocupado com o cargo que ele exerce, eu não estou preocupado com o que ele faz, eu estou preocupado com como ele é, com o que ele sente, quem é este Espírito. E aí a gente entra na perspectiva, no olhar de Zaqueu, que é aquele que estava desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, mas que sabia da sua condição, do seu tamanho, sabia o lugar em que se encontrava, da sua pequenez em relação à sua condição, a ampliação de sua consciência. Mas o que é que ele faz? Eu não posso perder essa oportunidade. Então eu vou buscar me elevar. Eu vou buscar subir para que eu possa ver, para que eu possa alcançar. Eu não vou me limitar por essa condição em que eu estou. Porque eu, Espírito, não sou a condição que eu estou agora, mas eu sou o que eu quero me tornar e o que eu posso me tornar. E Zaqueu vai nos mostrar isso, que nós devemos reconhecer o lugar onde nós estamos, ainda a estatura, a pequeneza da nossa condição, a condição da nossa consciência de espírito, para que nós busquemos nos elevar, subir, para poder enxergar melhor, enxergar o que o Mestre estava a nos mostrar, olhar para além. Então, Zaqueu, na perspectiva aqui do nosso olhar, como símbolo do Espírito que despertou para o que importa. E quando ouviu falar
que aquele ser estaria passando por ali, se sentiu tocado e disse: eu preciso me elevar, eu preciso chegar, eu preciso subir para ver. Porque nós, a partir do momento em que nós enxergamos a nossa sombra, o lugar em que nós estamos, a condição, e quando queremos avançar e alcançar, aí sim nós podemos transformar aquilo que em nós precisa ser transformado. Ele desperta para a sua pequenez, para as suas limitações ainda, para as suas dificuldades, mas ele quer caminhar em sua evolução, ele quer avançar. Ele disse: não, eu vou avançar, eu vou subir para que minha consciência possa se ampliar. Porque ele ouviu o chamado interno e essa dificuldade de ver o Cristo, de ver o Mestre, é porque existe uma multidão a ser vencida. E essa multidão, ela é também simbólica. Porque tem uma multidão de fora que a gente tem que vencer, que a gente tem que subir para poder enxergar melhor. A multidão de fora é aquela que diz: faça o que você quiser, você é livre, você tem liberdade, você tem direito a saber tudo, a ter qualquer informação. Felicidade é poder conquistar o que quer, é ter o que... São as velhas concepções de ser. Então, nós temos que vencer essa multidão de ideias que nós, por séculos e séculos, experiências e experiências, aprendizados em aprendizado, com diversos personagens, vamos construindo, que são ideias equivocadas, que nos limitam, que faz com que a gente fique pequeno. Essa é a multidão de fora. É a multidão que faz com que a gente leve a nossa caminhada com julgamentos, preconcepções, querendo atender às expectativas de fora do coletivo, de ser aceito, de ter posição, de ter poder, de ter prestígio, né? Então, essa é a multidão de fora que a gente tem que vencer para conseguir ampliar a nossa consciência, para conseguir nos elevar, para nos aproximarmos da mensagem que o Mestre traz para nós. Porque ele vem para nos ensinar o caminho, para que nós possamos aprender o caminho do nosso desenvolvimento espiritual, porque somos espíritos imortais. Essa é a multidão de fora das aparências, das preconcepções, preconceitos, julgamentos, da falta de respeito ao outro. Mas tem outra multidão também que a gente tem que vencer, que é a multidão de dentro, é a multidão interna, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das ideias cristalizadas, das verdades que nós vamos construindo, de hábitos e escolhas equivocadas que fazemos nas nossas experiências e que não conseguimos abrir mão, porque não conseguimos enxergar, ver o tamanho que estamos. Então, tem essa multidão interna também a ser vencida, em que nós temos que procurar um lugar mais alto. Haroldo Dutra, num das suas maravilhosas palestras, nos seus trabalhos, quando ele fala sobre esse trecho do Evangelho de Zaqueu, ele diz como nós estamos utilizando o nosso instrumento de aprendizado, que é a doutrina espírita.
Nós estamos fazendo como Zaqueu? Porque a doutrina é como se representasse uma montanha. E o que acontece quando a gente está embaixo, na base da montanha? O nosso olhar é limitado, é pequeno. Quanto mais a gente sobe a montanha, mais o nosso poder de enxergar se amplia, a nossa consciência também. Então, de que forma nós estamos utilizando esse instrumento que é a doutrina espírita, essa ferramenta que vem para auxiliar nós, espíritos imortais, através de cada personagem que nós estamos vivenciando, como nós estamos utilizando isso? Nós estamos vencendo essas multidões externas e principalmente as multidões internas que nós temos, podendo olhar e dizer: daqui de onde eu estou, eu não consigo enxergar, então eu tenho que buscar, eu tenho que ver que estratégia, assim como o Zaqueu que subiu na árvore para poder enxergar e poder ver. Porque primeiro nós temos que ver, nós temos que enxergar, para depois nós darmos o passo seguinte, que é como eu vou utilizar isso que eu enxergo, que eu estou vendo, para modificar a minha vida. Porque não basta apenas ver: eu já entendi, eu já sei que eu tenho as minhas limitações, que eu sou um espírito imortal e que eu preciso melhorar. Ok, e agora como eu vou atuar? O que é que eu vou fazer com isso? De que forma eu vou utilizar isso que eu já estou vendo, que em mim precisa ser transformado, para que eu possa fazer escolhas melhores? Então, subir como Zaqueu, para enxergarmos, podermos ir além dessa multidão de hábitos, emoções, sentimentos, ideias cristalizadas, verdades equivocadas, para que nós possamos ter mais clareza e exercer o nosso livre-arbítrio de uma forma que as nossas escolhas conduzam a ações que vão nos fazer colher frutos melhores do que nós já colhemos até então. Porque nós somos o resultado das nossas escolhas. E para escolher melhor, a gente precisa ver mais, saber mais, para agir de forma diferente e não cometer os mesmos equívocos de antes. Quando nós estávamos lá na multidão, dizendo: aí, ó, tá vendo? Como é que o cara vai para casa de um cara de má vida, que cobra imposto, que tem uma reputação péssima? Ele quer o quê? Ficar com essa reputação também? Sair desse lugar, dessa multidão que estava lá julgando e cobrando, passar para o lugar de Zaqueu, para ver a minha pequenez e que eu preciso subir para enxergar melhor, para poder agir de forma diferente, exercer o meu livre-arbítrio, ou seja, conduzir a minha experiência, o meu aprendizado de forma que seja adequado para mim e para o outro, que seja bom para mim e para o outro, que leve ao meu crescimento, ao crescimento do outro e do local onde eu estou inserido. É necessário
O olhar de Zaqueu, a perspectiva de Zaqueu. Mas agora a gente tem também a perspectiva do mestre. Aquele que usava de todos os seus momentos para nos ensinar. Mas não nos ensinar com fala, com opinião, com receita, mas com a vivência, com o exemplo de que não é a aparência que vale. O que é que ele diz? Desça, Zaqueu, agora, porque você já viu. Agora desce, porque você precisa agora atuar. Agora, o que é que você vai fazer com o que você viu? Porque da perspectiva do mestre é do olhar para o outro, porque Jesus, quando olha para nós, não olhava não, Jesus, quando olha para nós, ele enxerga além de onde nós estamos. Ele enxerga não onde estamos. Assim como Zaqueu, que está sem enxergar direito, e que sobe para poder ver melhor. Ele enxerga o que vem depois. Então, ele não enxerga onde estamos. Ele enxerga o que somos e o que nos tornaremos. Por isso, ele nos ensina a não ir pelas generalizações, pelas aparências. E ele nos convida a subir para conhecer, enxergar o que precisa e descer para agir. Porque voltando aqui ao Evangelho, né, quando ele vai dizer aqui, né? Desce aí depressa, porque eu preciso me hospedar em sua casa. E Zaqueu imediatamente desce radiante. Jesus estava lá se importando com o que estava murmurando, com a fofocaria que se estabeleceu, de que se ele estava indo para a casa de um cara, não. Zaqueu, ao descer, diz, eu vi, agora eu tenho que atuar. E age. Mestre, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar a quem precisa e vou acolher. E se eu prejudiquei alguém de alguma forma, eu vou indenizá-lo 4 vezes mais. E lá na Boa Nova, no capítulo 13, no item O Servo Bom, Humberto de Campos traz essa passagem ainda, com muito mais detalhes. Então, a lição que ele nos ensina é: ao lidar com o outro, vá além das aparências, não julgue, não faça generalizações. Enxergue não o que aonde ele está, mas o ser que ele é e onde ele chegará. Porque ele disse, vós sois deuses, nós somos luzes. E isso não quer dizer que a gente não vá olhar a nossa sombra e nem olhar a sombra do outro, até para poder auxiliá-lo, alertá-lo. Mas o problema é que a gente não olha. A nossa a gente olha e não quer ver, e finge que não tem. E a dos outros, a gente olha e se fixa nela. A gente não se fixa na luz, no que o outro tem de bom, no que ele já consegue, ou no que ele já poderá se modificar, não. A gente se fixa na sombra. Não é um olhar para auxiliar, é um olhar para julgar, para criticar. Jesus, quando chama e diz, desça, que eu vou para a tua casa, porque ele enxerga já a possibilidade daquele espírito fazer diferente. E ele não olha para como ele está.
Ele olha para aquilo que já começa a se transformar e aquele ser que ele será, porque todos nós seremos. Todos nós chegaremos lá, nesse estágio de ampliação de consciência, de compreender o que é melhor para nós e para o outro. Então, compaixão para poder, sim, até enxergar a sombra do outro, mas não se fixar nela. Buscar enxergar a luz que já começa a clarear, porque o outro está querendo subir para enxergar melhor. E através do nosso auxílio, do nosso exemplo, ao olhar para as nossas sombras, a buscarmos subir para podermos enxergar melhor. E ao subir e reconhecer e conhecer o que precisa ser melhorado, nós buscarmos a transformação do que em nós precisa ser transformado, para que o outro também possa se espelhar em nós. Porque o tempo todo, no tempo em que esteve conosco, era isso que Jesus fazia. Ele estava a nos ensinar pela vivência, a nos mostrar na ação, para que nós também possamos fazer isso. Então, sair do lugar do julgamento, dos equívocos, das dificuldades do outro, porque a gente sabe a história de agora. Mas o quanto esse espírito, em suas diversas experiências, o que ele já passou, nós sabemos? Não. Então, Jesus nos convida a compaixão. E ele vai dizer, né, que hoje, voltando aqui ao trecho do Evangelho, esta casa recebeu hoje a salvação. Por quê? Porque Jesus, Yeshua, significa a salvação. E Zaqueus, o servo bom, o servo fiel, o servo que enxerga o seu tamanho e que diz, agora eu preciso sair daqui, desse lugar. Eu preciso me elevar, eu preciso subir para conhecer e atuar e transformar, fazer escolhas diferentes. A partir de agora, eu vou lidar com a vida, com as pessoas, com as relações, com respeito, com caridade, com compaixão. Então, Jesus, nessa passagem na casa de Zaqueu, vai nos convidar a subir como ele, para que nós possamos nos ver melhor, enxergar, ampliar a nossa consciência, porque sair de simples e ignorante, como os espíritos já nos alertaram, a caminho da perfeição, é ampliar a consciência, é subir para cada vez mais enxergar melhor, compreender melhor, agir melhor, para acolher melhor, porque isso faz com que nós avancemos na nossa trajetória, no nosso desenvolvimento espiritual. Então, essa passagem ela é belíssima, porque ela nos convida a nos elevarmos. Assim como Zaqueu, subir para clarear a nossa visão e, a partir daí, transformar a nossa história, dando passos seguros no nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. Gratidão mais uma vez à COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, por permitir que nós pudéssemos fazer essas reflexões
para auxiliar no nosso desenvolvimento, para que nós possamos utilizar essa ferramenta, esse instrumento que é a doutrina espírita, possibilitando que nós possamos enxergar melhor aonde estamos, para que nós possamos, a partir desse lugar, atuar de forma diferente, de forma amorosa, lembrando que Jesus, quando olha para nós, não enxerga apenas onde estamos, mas principalmente o que somos e o que nos tornaremos, pois somos luzes, espíritos imortais, criados pelo divino para a felicidade. Gratidão mais uma vez à casa e a todos. Muito obrigada, Sandra Naira, por essa maravilhosa palestra. Que possamos entender cada vez mais as lições que Jesus quer que aprendamos. Tenham todos uma ótima noite e não esqueçam de seguir e compartilhar essa palestra para que ela chegue a cada vez mais pessoas. Até a próxima!